depois desse capítulo desdobrado, né? Vamos seguir em frente. Eu postei uma mensagem no grupo WhatsApp, propondo que a gente desse sequência hoje, obrigado, a roda de conversa. E num sábado, antes de iniciarem as férias, estava trocando uma ideia assim, a respeito de qual é o método, ou seja, qual que é o significado, o objetivo da gente fazer a roda de conversa. E um dos principais é que cada um aqui reflita qual é o seu conhecimento atual a respeito do assunto. E o assunto é esse, a vontade de Deus. Tá certo? Eu confesso para vocês que é um tema um pouco desafiador e que eu aprendi durante a preparação, durante o estudo, e acho que ainda tem muita coisa que aprender sobre ele. Então, de repente, a nossa discussão aqui, através do nosso estudo e da nossa troca de ideias, né, de impressões, eu também vou acrescentar alguma coisa no meu conhecimento do assunto. Tá certo? Então, vamos começar a roda. O que é a vontade de Deus? A vontade de Deus para nós, a meu modesto modo de ver, é que nós aprendamos, é que nós façamos a sua vontade, é que nós cresçamos e que nós evoluamos. Alguém quer complementar? Alguém quer discordar? Eu quero colocar. O que mais a gente estuda, né, aqui é falar da vontade de Deus, né? E o discurso fica lindo, né? Aí eu falo para mim, fica lindo, e quando eu faço o estudo, eu falo da vontade de Deus e tal, mas é muito difícil, de fato, aceitar a vontade de Deus, né? Essa semana passada, por exemplo, minha família teve uma perda, um desencarne de uma tia que foi muito rápido, assim, em 4 dias ela morreu, muito saudável, muito nova, e te confesso que eu tive muita dificuldade de aceitar a vontade de Deus, apesar de toda a minha entrega, de fato da minha crença na reencarnação, que nós vamos nos encontrar e que de fato é a vontade de Deus. No fundo, eu tive uma revoltazinha e tive que me controlar e rezar muito para aceitar a vontade de Deus. Tá bem mais confortável hoje, mas eu tive essa dificuldade, assim. Teve que fazer a ginástica. Eu tive que fazer a ginástica. Então, assim, de fato, eu tenho muito que aprender. Sim. Sobre a vontade de Deus. Tá bom, nós vamos conversando um pouco e mais adiante retomo esse seu comentário, porque eu entendo que a situação que você colocou é semelhante a outras que todos nós aqui de alguma forma passamos, né? Você falou de uma desencarnação, a outro, porque não, uma coisa que eu escutei muitas vezes, desculpa falar assim, então parece meio pedante e talvez seja, eu não fiz medicina, né? Então eu sou frustrado por causa disso. E aí eu sou frustrado porque não fiquei com fulano, porque não casei com a ciclana, porque eu não moro em tal lugar, porque eu não tenho um iate, né, para passar as férias, e por aí vai, cada um lida com alguma carência, com a falta de alguma coisa ou de alguém, né? E eu transito entre o pedir e recebereis, né? Então, aquilo que eu quero, eu preciso pedir, né? Mas eu tenho que aceitar, eu tenho que pedir, mas deixar que a vontade de Deus se manifeste também. Sim. E eu entendo que eu tenho que fazer a minha parte também. Porque senão fica muito simples assim, eu falar
que a vontade de Deus seja feita e eu Na não verdade, faço a eu tô minha querendo a parte. minha vontade, É, não a de é. Deus. Então, assim, eu faço a minha parte, eu peço para Ele o que eu quero, mas eu tenho que ter abertura para aceitar que o melhor que vem é a vontade, que o que veio é a vontade de Deus. Sim. Mas é um exercício, Uhum. né, difícil mesmo também nesse momento, distinguir uma coisa da outra. Eu acho, Sim, pode falar. assim, eu acho que o que me preocupa muito é a gente, não sei, até por falta de conhecimento, a gente justificar, né? Igual você disse, eu não fiz medicina, eu não tenho aquele iate, né? Eu não casei com aquela pessoa. E dizer, é a vontade de Deus. É aquela coisa eu não me esforcei também. Uhum. Né? E o meu esforço? Quer dizer, tudo que aconteceu comigo até hoje foi a vontade de Deus? Ou eu consegui manipular, eu consegui deixar de fazer, eu consegui errar? Enfim, eu acho muito difícil a gente conseguir responder isso, sabe? Com certeza por conta de uma falta maior de instrução, de uma falta maior de estudo. Eu não sei se eu teria essa resposta, assim. Sim. Sabe? Em qual momento realmente o que está acontecendo é a vontade de Deus? Eu tive uma perda que hoje eu entendo que é a vontade dele, porque eu fiz o que eu pude fazer. Mas e nas outras coisas da vida? Né? Até onde vai essa vontade de Deus, a minha vontade, o meu esforço? Uhum. Eu acho que é uma questão complexa para a nossa inteligência, sabe? Mas vamos ver se nós conseguimos clarear um pouquinho, pelo menos, né, esse dilema, né? Porque a questão principal existe então uma vontade de Deus e uma vontade individual, uma vontade de cada um, e essas vontades conflitam ou é sempre uma submissão por parte do espírito, do indivíduo, em relação a quando os fatos não são exatamente de acordo com a intenção, com a expectativa dele. Então existem essas duas vontades, certo? Existem, né? Nós estamos aceitando que existe uma vontade de Deus, digamos que ela não é imposta, ela não é introjetada no nosso íntimo, de forma que cada um tem uma liberdade de querer diferente da dele. Certo? Parece que nós aceitamos isso, né? Nós admitimos isso. Que a vontade de Deus para mim obedece às leis divinas. Que Como? independe, para mim, a vontade de Deus está alinhada às leis divinas. Sim. Eu devo cumpri-las. Uhum. E não a minha vontade, para a minha evolução, para o meu retorno ao Pai. Uhum. E não o que eu acho que é conveniente para mim Sim. nessa minha caminhada, independente do estágio que eu esteja. Então, E a minha falta de consciência disso. a vontade, digamos assim, de Deus está em harmonia com a lei universal, com a lei que governa todo o sistema. Exato. E nós é que não estamos. É isso? Tá bem. Bruno, Outro aspecto também. mais alto um pouquinho. Eu acho, um outro aspecto que eu acho também é que a vontade, tem a vontade da minha personalidade, Uhum. que é uma, e tem a vontade da minha alma, que está de acordo com a lei de Deus, que é a vontade de evoluir, Uhum. a vontade de crescer espiritualmente. E aí, na maioria das vezes, a vontade da minha personalidade não é a mesma da minha Tá certo. alma. Uhum. Tá. Isso traz um acréscimo, um enriquecimento na questão, que é essa diferença
o que nós somos e se existe realmente um eu divino em cada um, né? E se esse eu continua no céu, como Jesus Cristo disse, e a gente está aqui ralando nessa matéria, né? Certo? Acho que é um dado também para a gente colocar aqui no banho-maria. Bom, eu acho que o principal, na verdade, que nos angustia e nos oprime muitas vezes, então tem uma vontade de Deus que se acaba concretizando a revelia da nossa. Não é? Sim. Então vamos ver como é que isso por favor, Bruno. Aqui, gente, é o site, né? Tá? Que vocês, por favor, visitem o nosso site. Né? Nós estamos nos propondo a postar vídeos regularmente de 3 categorias: o Evangelho e saúde, né? Aplicação direta do Evangelho na saúde, a educação em família, e alguns vídeos de homeopatia também. Seguindo, por favor. Então, portanto, vós orareis assim. Vocês estão com vontade de ler também, então, por favor. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Na verdade, esse trecho aqui, ele não mostra o conflito entre a nossa vontade e a vontade de Deus, certo? Mas ele mostra que existe um lugar que a vontade de Deus parece que é feita e prevalece, que é no céu, e na terra ainda tem alguns senões. Não é isso? O outro é esse aqui, que é o clássico também a respeito do tema. Por favor, alguém lê? Dizendo: Pai, se queres, passa de mim? Passa de mim este cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Aqui é bem em cima do que nós estávamos falando, né? Exato. Não é? A personalidade. Tem uma vontade divina, né? A tua vontade, a vontade de Deus, do Pai, e tem a minha. Eu não quero passar por isso. A gente já discutiu um pouco esse tema aqui, do conflito, e de como é bom Jesus ter falado isso, né? Sabe? Porque se ele fosse passivo, indiferente ao sofrimento, nós poderíamos dizer que ele é masoquista, né? Quem não se importa de sofrer, quem até gosta de sofrer, é masoca, né? Nós achamos que é uma manifestação de sanidade espiritual que ele tenha se manifestado dessa maneira, né? Então, mas o que nos interessa particularmente nessa afirmativa dele é essa noção de que a vontade dele, a vontade da criatura, muitas vezes destoa, né? E que ele, na sua condição evolutiva de espírito iluminado e obediente, né? É como se um líder estivesse dizendo para as pessoas ouvirem e entenderem que nem sempre as coisas são como a gente gostaria, mas que é interessante auscultar os fatos e seguir junto com eles.
certo? Não foi essa a atitude dele? Não é? Se vocês olharem bem essa passagem aí no Evangelho de Mateus e de Lucas especialmente, né? Mostra um sofrimento tão intenso que ele vai suar gotas de sangue e vai aparecer um anjo que o confortava ou que o fortalecia. Então, para você ver, o espírito da envergadura do Cristo diante de um testemunho desse recebe uma assistência, um amparo, né? Porque estava muito difícil, era uma situação, digamos assim, que para nós fica meio inconcebível, né? Porque eu entendo que nenhum de nós aqui vai ter essa coragem, né, e de enfrentar uma situação de rebaixamento social, de abandono dos amigos e dos familiares, num julgamento completamente simulado, né, manipulado. Então, assim, depois dele, algumas pessoas na história passaram por coisas semelhantes. Antes, talvez, que a gente saiba, o Sócrates, né, filósofo grego, também passou por um julgamento de cartas marcadas, né, uma acusação leviana. Bom, mas o que interessa é que nós temos no Evangelho uma referência importantíssima de como lidar com Deus, como entender a lei divina. Não é? Tá certo? Então, eu vejo que esse antagonismo, esse confronto, né, da vontade da criatura com a vontade que se expressa através das circunstâncias, é um fenômeno universal, praticamente. Quem não vive constantemente nesse confronto, Mas ele fazia vive de vez em quando. do nosso nível evolutivo, né? Do nosso nível. No nosso nível, nós vivemos isso de uma forma constante, ou de uma forma periódica, ou, na melhor das hipóteses, nas crises, né? Naquelas situações em que alguma coisa vai contra nosso anseio, nosso desejo, a nossa esperança. Não é verdade? Então, a questão é como entender isso, como é simplesmente como aqui alguém já falou que não tenta resolver, não é? Não batalha para que as coisas aconteçam de acordo com a sua vontade, não é? E qual foi o esforço, qual foi a batalha que Jesus Cristo protagonizou para que as coisas não acontecessem dessa forma? Ele fez alguma coisa ou ele ficou simplesmente esperando, olhando o desfile passar? Fazer o bem ele já fazia. O Bruno destacou isso muito bem, muito claramente no capítulo do Nosso Lar, né? Dedicava-se ao bem continuamente, tanto na prática das coisas quanto no ensino, não é? O que mais que ele podia fazer? Ele podia fazer concessões, né? Eu também já conversei com vocês. Ele podia parar de fazer cura no sábado, que era muito incômodo. Perturbava muito a ordem social. Não é? Não é verdade, Bruno 2? Era, mas
mas não entrava na cogitação dele, porque seria atender uma tradição, né? Uma convenção em detrimento do bem que ele pudesse fazer. Tá certo? E isso tem a ver muito com a liberdade. Como ele era livre, o sujeito mais livre que a gente tem, que eu conheço, como é que ele vai abrir mão da liberdade para atender a uma convenção? Foi mostrar também que as convenções não eram aquilo que Sim. Deus queria para a evolução de cada um, e sim fazer o bem o máximo possível, independente de E ele argumentava qualquer isso, convenção né? religiosa, Uhum. social, seja lá o que for. Porque vocês se lembram que um dos conceitos, uma das definições de liberdade é você ser o que você é. Não é? Segundo a Cecília Meirelles, liberdade é essa palavra que o mundo inteiro encanta, que ninguém explica e não há quem não entenda. Cecília Meirelles. É. Então, a liberdade realmente é uma conquista e é muito difícil também, porque a gente não vive liberdade a 2, a 3, a 4, a não ser que você entenda, que você concentre isso numa unidade, né? Quando a gente fala que uma nação é livre e soberana, né? Nós estamos dizendo que aquela unidade, então você tem que fechar aquilo num um. Você tem que ver aquilo como sendo um, em comparação com as outras unidades semelhantes. Tá certo? Então, se você quer ser livre, você tem que ver você sozinho, ou se você falamos, nós somos um casal livre, você está comparando com os outros casais, né? Nós somos um casal que podemos fazer isso, fazer aquilo, etc. Porque nós temos uma constituição entre nós dois, que isso é válido, isso é possível, isso é facultado, etc. Então, a liberdade exige que você pense naquilo, naquele grupo, naquela instituição, naquele estado, naquele país, né, como uma unidade. Tá? Bom, mas o que vem aqui mais importante, não, vamos me segura aqui, gente, porque senão eu vou dispersando, é que essa vontade, então se existem duas vontades no universo, porque existe a vontade divina e existe a minha, existem duas, certo? Muitas. Se existe a sua também, não existe? Existe a Dariela. Existe a de Deus e muitas. Existe uma vontade para cada criatura. Agora, o Bruno falou que Deus administra tudo isso. Segundo as leis. Segundo a lei de Deus. Segundo a lei. É. Mas ele administra dessa forma. Digamos, a existência de uma vontade na criatura significa um respeito por ela. Você acredita em Deus como administrador das vontades, seu Elton? Acredito em que ele tem todos os papéis possíveis de um pai e de um administrador, né? Conciliado, isso, arrumado, digamos assim, bem sacudido, né? Mas é assim, eu entendo que ele está nos acompanhando de uma forma contínua, sem descuido, e não só contínua, mas com livre acesso ao que nós pensamos, ao que nós sentimos, ao que nós idealizamos, tudo isso. E a nossa vontade segundo a nossa evolução? Sim. Considerando isso segundo a Tem nossa esse aspecto, né? Porque a nossa vontade vai evoluindo e se ajustando com a lei. Não é?
É por isso que as pessoas, digamos assim, isso é um trabalho que dá para a gente fazer com adolescentes, que a gente olha a situação do adolescente, opa, nosso olhar se cruzou, né? Adoro. O adolescente mais maduro espiritualmente, ele não vai fazer coisas assim que gerem um grande conflito com a lei divina. Entendeu? Porque ele já tem uma sabedoria, já tem um pouco de maturidade, de prudência. É por isso que Jesus Cristo voltou do templo, depois dos 3 dias de farra, né? Voltou com o pai e com a mãe. Então, os adolescentes mais maduros, eles têm uma prudência, porque muitas vezes o desatino que ele comete nessa época vai ter consequências o resto da vida. E um dos mais, digamos, comuns e menos graves é a gravidez na adolescência. Eu digo que é menos grave porque pode ter uma solução muito boa, entendeu? É diferente de quando o adolescente às vezes se envolve com drogas, entra na delinquência, etc., porque pode ter consequências irreparáveis. Pelo menos nessa reencarnação, né? Certo? Então, nós podemos dizer que essa dualidade de vontades, ela tem um outro aspecto que eu também gostaria de colocar para vocês, né? Quando ele fala, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu, eu penso que muita gente entende que no céu se faz a vontade de Deus, e aqui na terra não. Que é um pouco compatível com isso aqui, quando ele fala, não se faça a minha vontade, mas a tua. Então tem duas. Então tem duas, e tem um lugar no céu que essa vontade acontece, ela prevalece. Predomina. Sim. No céu nós podemos, se a gente pegar assim, for bem literal, né? Lá no céu só faz a vontade de Deus. Lá não tem dissonância. A dissonância fala, né, Hudson? Não é? Sim, nada. Quando ele diz aí, seja feita a tua vontade, as tuas leis, respeitemos as tuas leis, aqui na terra como no céu. Porque aqui na terra existem outras leis, que são bem diferentes das leis de Deus. E nós, às vezes, para cumprir daqui, nós infringimos a lei de Deus. Mas essa é imutável e é perfeita. Nós vamos, você acabou de falar, vai ter consequência lá na frente. Você não fez a vontade, você infringiu a lei achando que você estava cobertado pela lei da terra. E esqueceu da lei de Deus. Essa é imutável. Essa aí vem desde quando ele fundou a primeira lei por Moisés. Ele nos deu as leis. E nós, às vezes, como se modifica da terra, nós queremos modificar dele também. Por isso é que ele falou, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Não? Sim, então continuo com a minha pergunta para o grupo. Então quer dizer que existe um lugar onde a vontade de Deus ela domina, ela não é uma questão nem de predominar ou de prevalecer, ela é a única vontade no céu, todos estão irmanados, né, na obediência a essa lei, e temos aqui uma terra, onde cada cabeça é uma sentença, onde cada um de nós
gostaria que a lei fosse diferente e age mais ou menos de acordo com a lei que está na sua cabeça. Do meu ponto de vista, só se o céu for tomado de Deus. Tomado de quê? Se eu estiver lá na condição de Deus, enquanto eu estiver na condição unitária, durante todo esse processo, eu vou estar com a minha vontade. É quando eu estiver na casa do Pai, né? Então, nesse caso, nós podemos deduzir, então que do jeito que a situação é aqui e que nós somos ou estamos, no samba lelê, cada um faz do seu jeito e governa as coisas de acordo com o seu interesse e com a sua vontade. E principalmente considerando que a gente está aqui em evolução e expiação. Vai ter diversas vontades, cada um no grau de evolução, em conflito com a lei de Deus, que é universal. Então, pelo menos aqui, nessa dimensão onde a gente está, prevalecem inúmeras vontades. Quer dizer, prevalece não, existem as nossas vontades conflitando com a vontade maior de Deus. Certo. Amém. Eu penso assim, como algumas pessoas falaram, eu vejo muito a vontade de Deus como uma lei divina. Né? Nós temos, sabe, nossa questão aí da cosmoética, Eu não gosto de jeito nenhum, né? Eu gosto, mas no meu entendimento eu gosto. Eu acho que a vontade de Deus está relacionada com a lei divina. Eu penso que ela é uma só. Quando nós estamos aqui, nós estamos mais restringindo. Quando a gente não segue essa lei divina, a gente adoece, a gente fica infeliz, as coisas começam a dar erradas nas nossas vidas, porque a gente está fora do mundo, a gente está fora dessa lei divina. Entendeu? Aí vendo assim no Evangelho que fala assim na terra como no céu, eu entendo que ela é uma só que aqui nós estamos mais obnubilados, entendeu? Mas eu penso que o universo ele é único, existem as várias dimensões, entendeu? Então eu estou assim, fazendo meu raciocínio dessa forma. Tá bem. O Júlio pediu a palavra. Beto, se a gente imaginar, por exemplo, der uma resposta que a vontade de Deus é o amor, e que no céu, né, você atinge o céu quando você vibra, quando você vive tão e somente o amor, sem nenhuma outra dissonância que não seja o amor. Então, para que seja feita a vontade dele em todos os locais, né, é que a gente liga no amor, que é a única vontade dele. Entende? Sim. Talvez seja assim, né? É um raciocínio, uma forma de raciocinar. Sim. Então, no céu, só tem acesso quem não tem mais nada além do amor. Mas aqui nos demais mundos, as leis que estão chamando, elas são universais, independente de qual matéria. A gente tem visto aí nos livros. Né? Independente se está no livro encarnado, desencarnado, num plano um pouco mais acima, no outro mais acima ainda. Sim. Mas não vivemos ainda o amor tão somente. Eu acho que tem muitos desdobramentos que tornam o tema bastante complexo, sabe? Mas a linguagem do Evangelho é uma linguagem que procura a simplicidade, entendeu? Uma simplicidade que eu tenho conversado com a Juranda e falo para ela que esse conceito de cosmoética não me serve, porque eu acho que eu sou julgado por mim mesmo, pela minha consciência, de acordo com o meu conhecimento, com a minha experiência, entendeu? Não é porque existe uma lei universal. Eu acho que aprendi com o Baldi na grande síntese que existem pelo menos 3 níveis de lei, né, de consciência, que é a lei do selvagem, do civilizado e do
sujeito evoluído, né? Entendeu? E cada um responde de acordo com a sua própria consciência. Por isso que eu gosto muito mais dessa ideia de que existe uma lei, que é a lei de Deus, que governa o universo em todas as dimensões, mas existe um universo, um compartilhamento dessa lei com cada um dos seus filhos. Uma concessão civil? Não é uma concessão, é um compartilhamento, é uma coexistência em que eu e Deus nos entendemos e que eu vou, de alguma forma, ser amparado e arcar com algumas coisas de acordo com o meu conhecimento e com a minha trajetória. Mas você não está falando do livre-arbítrio? Isso não... Ou seja, eu não estou entendendo a diferença do que a Juranda falou, assim. Existe uma lei universal e todos nós temos o nosso livre-arbítrio. Não, a lei que você conhece é uma lei que só existe na sua cabeça, na sua compreensão, no seu universo com Deus. Entendeu? Você responde por essa lei, que é uma fração da lei divina no seu nível de evolução. Então, Gilberto, isso Entendeu? que você fala é que eu chamo de código pessoal, de cosmoética. Cada um tem o seu código, que é essa compreensão que eu tenho da lei divina. Mas existe uma lei que é universal. Conforme a gente vai evoluindo, você vai compreendendo melhor a lei. Entendeu? Eu não vou avançar muito nisso, não, mas eu não estudo, não avanço nisso aí. A quem mais é dado, mais é cobrado. Porque eu acho que, por mais que eu evolua e por mais que eu cresça, eu não vou ter da lei divina senão uma compreensão limitada. Porque eu sou criatura. Entendeu? Mas isso envolve outras coisas do tipo evolução, o que é evolução, a que ponto eu vou chegar na minha relação com Deus, né? Que foge um pouco, né? Mas assim, agora também voltando a uma colocação do Júlio, a lei, assim, o amor faz parte da lei, mas não é toda a lei. Eu acabei de falar na lei de liberdade. E se você for lá na carta de Tiago, e isso está num dos comentários do livro Deus, que é vós sereis julgados pela lei de liberdade. Porque é da minha escolha, aí vem, né? Da minha escolha, e eu posso escolher até me omitir, me esconder, eu posso escolher delegar a responsabilidade para alguém, e isso acontece muito no meio médico, né? Você vai lá, consulta e tal, e aí o médico fala para você, ó, não tem que cortar a sua cabeça, sabe? Você vai ficar melhor sem essa cabeça, que ela está te atrapalhando muito. E as pessoas às vezes seguem sem nenhuma crítica, sem nenhum raciocínio, entendeu? Então, a questão, assim, a lei, ela engloba todos os princípios, todos os talentos de Deus. O amor é o maior? Nós concordamos, né? Aprendemos com Jesus que o maior é porque, maior no sentido de ser mais comum, de ser possível você praticar o amor junto com uma porção de outras leis, de outros princípios, entendeu? Mas não quer dizer que ele seja o mais alto, o mais elevado, entendeu? As pessoas confundem, acham que o amor é o mais sublime. Não, o amor é o mais comum. Você pode amar seu cachorro, amar sua casa, amar seu trabalho, amar mais algumas pessoas, né? Poucas, porque o coração da gente é muito pequeno, né? Não cabe muita gente, não. Entendeu? Mas, você pode amar um desconhecido na rua, que você cruza com ele, como foi quando um mancebo de qualidade procurou Jesus, né? Entendeu? Mas não confundam ser o maior, ser o mais comum, o mais frequente, com o mais elevado.
ele não está acima de nenhum outro. Quando eu preciso de justiça, não é amor. Quando eu preciso de coerência, de lógica, eu não preciso de amor assim. Não é o amor que resolve. O amor não é coringa, entendeu? Que quebra galho para tudo. Tá certo? O amor é um dos princípios e considerado realmente aquele de mais fácil, ou pelo menos de mais frequente aplicação. Tá certo? Tá bom? Agora, então vamos tentar caminhar para uma colocação importante aqui. É que esse, eu acho que ficou já mais claro a compreensão aqui, para vocês já falaram, né, que a vontade de Deus é uma questão de se você vive muito na terra ou se você vive muito no céu. Em tese, digamos, quando o André Luiz desdobrou e subiu, ele estava recebendo um prêmio, não é? Uma overdose de endorfina. Não é isso? Foi uma felicidade enorme. Mas todos nós costumamos receber isso sempre que nós conseguimos cumprir uma tarefa difícil. E como é que ela aparece para nós? Ela aparece através de uma sensação muito prazerosa que nós damos o nome de paz de consciência. Quando você enfrenta um desafio, quando você vence uma batalha, né, em que você se esforça, se empenha, luta e você consegue agir da forma como você acha que é a mais recomendável, ainda que você saia sem cabelos, faltando umas unhas, arrancando um pedaço de você, mas você chega lá na frente, você fala, meu cabelo vai nascer de novo, minhas unhas vão brotar novamente, ou seja, as desfigurações, as mutilações, você admite que aquilo faz parte da sua luta. Então, o esforço, a renúncia, o altruísmo, o sacrifício que você fez, vem com uma recompensa de uma sensação de muita paz no interior, muita paz íntima. Tá certo? Quando você já tem um pouco mais de noção da lei de Deus, essa lei de Deus, Lázaro, nós vamos aprendendo a conhecê-la à medida em que nós evoluímos, à medida em que a humanidade avança, né? Quando ela apareceu lá com Moisés, ou apareceu o Código de Hammurabi, lá no Egito e outras manifestações, ela apareceu de uma forma muito embrionária. E à medida em que a humanidade avança, vem um outro iluminado que acrescenta alguma informação, que mostra de um outro ângulo. O que nós estamos fazendo aqui, na verdade, é engatinhando nas informações do Evangelho. Mas é isso que aconteceu com André Luiz, porque ele disse, seja feito, ele falou, ide reconciliar com teu adversário até que não seja julgado, porque será entregue ao juiz. Bom, André Luiz partiu para o lado de lá, levando aquele erro que ele tinha cometido contra o Silveira. Quando eu vi o Silveira, ele se retraiu. Porque ele estava infringindo a lei de Deus, ele tinha infringido ela aqui na terra, que foi de tentar, de tirar, de levar aquela família a mais pobreza possível. Aí ele foi pedir perdão, quer dizer, ele foi se reconciliar.
seja feita aqui na terra, como esse céu é lá do outro lado. É o Não, lado não, que nós- não, aí não, eu devo te interromper. Não, Não, assim. o céu está no nosso íntimo. Exato, no íntimo do Ah. André Luiz. Não está no céu, assim, Ué, mas tá no depois outro que lado. desencarna, mesmo Não. desencarnando, Não está no outro você lado. cria aquilo É. dentro de você, Isso, na sua assim. consciência. Assim. Você cria na sua consciência que eu estou no céu agora. É, isso mesmo. Isso, não Ah, é, tá. não é que É existe. porque deu a entender que seria do outro lado. Não, né? cria dentro da Não. sua consciência que você está Tá bem, no desculpa outro então. lado. Entendi mal. Não, é que nós criamos dentro, É. não existe, nós criamos dentro da nossa Sim. consciência. É por isso, então, que eu gostaria de mostrar para vocês essa passagem aqui. Leiam, por favor. Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vedes as terras que já estão brancas para a ceifa. É. Então, esse primeiro versículo, né, Jesus fala, fazer a vontade daquele que me enviou. A vontade daquele que me enviou, que eu estou em sintonia, que eu estou harmonizado, que eu estou conforme. Né? Quando a pomba se manifesta e fala, eis o meu filho em quem me comprazo, nós podemos dizer que a criatura que vai ascendendo espiritualmente, ela começa a fazer as coisas com prazer. Ela trabalha com prazer, ela vive com prazer, ela ama com prazer, ela se doa com prazer, certo? Enquanto a maioria está aqui esperando que venha a ceifa. Uma boa parte, talvez eu diria, né, em tese, que a maioria das pessoas está esperando acontecer alguma coisa para se sentir feliz. Quando eu comprar esse carro, quando eu arrumar aquele emprego, quando eu comprar aquela casa, né? Quando eu estiver morando com a fulana, né? Opa! Aí vem as frustrações, né? Aí, por causa disso eu não sou feliz, porque eu não tenho isso, porque eu não tenho alguém, porque eu não tenho filho, porque eu não tenho marido, porque eu não tenho pai, porque eu não tenho mãe. A gente vai criando as situações da nossa infelicidade. Então está faltam o quê? 4 meses. 4 meses para eu colher. Tá certo? 4 meses para que chegue um fato, que eu tenha uma conquista, um bem que me aconteça, e aí então eu vou ser feliz, eu vou colher. Certo? Agora Jesus diz assim, eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. Esses aqui vão esperar os 4 meses, que pode ser 12, pode ser 2 anos, 4, 10. Eu só vou ser feliz quando eu acontecer isso. A quantidade de gente que fala que tem inveja agora de mim, porque eu sou aposentado. Nossa! Quando eu aposentar, pessoal, cuidado, viu? Porque tem muita gente que aposenta e não aguenta. Se deprime. Não é? Deprime, porque a pessoa não se preparou, não teve o que fazer. Não é? Então, se você já está mais perto do céu, você olha e vê que já está pronto. Se você não colheu ainda, se você ainda não está no céu, se você não está harmonizado com a vontade de Deus, está na hora de você se harmonizar. Porque a vontade dele começa por a gente acolher a nossa situação. Acolher a nossa vida. Entrar. Olha, não é resignar apenas, é você entrar realmente